Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL. E bom, pessoal, começamos mais uma aula. Hoje, a nossa última aula, né, dessa temporada aqui de vídeos do Resolvendo Juntos. Por quê? Porque a gente falou, né, revisou o que a gente tinha visto, principalmente em filosofia política, e no primeiro Resolvendo Juntos a gente revisou principalmente o que a gente tinha visto lá no começo, né, das temáticas a respeito de epistemologia, não é? Falamos sobre Platão, sobre Aristóteles e por aí vai. Agora, porém, né, não esquecendo dos gregos que antecederam essa discussão, a gente vai ter a parte 2, né, do Resolvendo Juntos, com as questões temáticas a respeito de epistemologia, porque a gente vai estar falando, então, dos filósofos que sucederam, né, aqueles que a gente estudou no primeiro vídeo nessas questões. Tudo bem? Então se preparem aí, peguem seus cadernos. Se quiserem, né, vocês podem ir pausando o vídeo para resolver antes o exercício, ou vocês podem muito bem ir acompanhando e a gente vai resolvendo juntos. Então vamos lá ver a respeito de Kant, a respeito de Francis Bacon, de René Descartes, de David Hume, que são todos filósofos muito importantes que a gente já estudou e agora a gente só vai resolver questões juntos para relembrar esses conceitos. Belezinha? Então bora para a primeira questão, que traz aqui uma questão a respeito de uma personalidade que talvez, né, à primeira vista, sempre cause estranheza a gente estar estudando em filosofia, que é Galileu Galilei, né, um dos pais da física moderna, né, um dos maiores astrônomos da história e também um dos maiores filósofos, com uma filosofia muito importante, porque é Galileu Galilei que vai dar início ao que a gente vai ter como método científico, por meio da revolução científica, né? Então, assim, é aquelas lembranças que já vem quando a gente vê o nome da personalidade, né, do filósofo em questão. Agora vamos ler a questão para entender o que se pede. Galileu e seus sucessores, atirando objetos de alturas para o solo e fazendo rolar esferas sobre planos inclinados, contrastavam nitidamente seus métodos com a anterior e habitual especulação inspirada na metafísica aristotélica. Achavam-se, pois, abertamente em jogo os procedimentos adequados para a elaboração do conhecimento, e era preciso não somente determinar esses procedimentos, mas trazer as suas justificações e reeducar-se na condução dos novos métodos. Tanto mais que tais métodos iam chocar-se, em última instância, com preconceitos profundamente implantados em concepções tradicionais que traziam o poderoso selo de convicção religiosas. As necessidades do momento levavam assim os homens de pensamento a se deterem atentamente nos problemas do conhecimento, o que é fora as esteris manipulações verbais e a que se reduzira à lógica formal clássica, praticamente já não detinha a atenção de ninguém. Assinale a alternativa que expressa o problema central desse fragmento de texto. Bom, esse fragmento de texto é um resumo do principal obra filosófica de Galileu. Por quê? Porque, como a gente sabe, a filosofia ela é formada de contraposições de ideias. Né? Se todo mundo concordasse, a filosofia não evoluiria, o conhecimento não evoluiria, porque todo mundo ia falar, ok, apenas. Mas a gente sabe que assim não acontece. Então, o que Galileu fez de diferente? O que Galileu se diferenciou dos outros filósofos para fazer com que ele esteja nessa questão e para fazer que ele tenha toda a relevância filosófica que ele tem? Ele buscou romper com uma tradição filosófica que já tinha estabelecido. Que era o quê? Uma tradição principalmente voltada à metafísica, né? Inspirada por Aristóteles. E nesse sentido, vale ressaltar para a gente não confundir os conceitos. A metafísica aristotélica, então, é uma ideia das especulações, ou seja, são pensamentos que estão apenas no campo das ideias, porém, isso não diminui que Aristóteles tenha sido sempre um empirista, porque Aristóteles vai estar voltado aos sentidos. Mas qual é a real diferença, então, para Galileu? Porque Galileu, ele não é apenas um empirista, ele não está apenas observando, mas esse novo método que Galileu Galilei estabelece, ele não se preocupa apenas na observação, mas ele procura a prova, né? Então é nesse momento que vai surgir as experiências, né? Por isso que fala que então Galileu ficava tirando objetos de altura para o solo e fazendo rolar esferas sobre planos inclinados. Por quê? Porque não bastava você observar aquilo e então induzir pensamentos sobre aquilo, né?
o que a gente vai chamar então de metafísica. E o que é a metafísica, só para relembrar, é aquilo que não é físico. Ou seja, a metafísica é o campo do pensamento onde a gente estuda as coisas que não estão físicas. Ou seja, como Galileu era um físico, ele precisava de um método que comprovasse aqueles elementos que ele estudava, a física. E é aí que então vai surgir o método científico, porque a gente vai parar de ficar pensando apenas, né? Olha assim como o finzinho da questão de atrás, a lógica formal clássica, né? Que é o pensamento metafísico aristotélico, praticamente já não detinha a atenção de ninguém. Por quê? Porque já não era suficiente. Ou seja, o pensamento metafísico de estabelecer relações lógicas por meio do pensamento já não era suficiente para explicar o mundo. A gente precisava de um novo método. Um método, no caso, que então Galileu vai desenvolver, que vai ser conhecido como método científico de prova, de teste, das experiências. E é nesse momento, então, que a gente tem essa transformação filosófica conhecida como Revolução Científica. Então, vamos ver qual das alternativas nos remete a essas ideias. Tudo bem? A tentativa dos modernos em empreender uma nova metodologia para a ciência e para a filosofia. Absolutamente de acordo, não é? Aparentemente é a correta. A gente só não pode marcar ainda, por quê? Porque vai que tem uma mais correta, uma que está falando ainda mais certeiro e a gente vai ficar na dúvida. Vamos discutir. Então, só para desencargo de consciência, vamos ler todas. A iminente necessidade de se praticar uma filosofia conduzida por novos métodos e técnicas de aprimoramento da metafísica aristotélica. Essa aqui tenta confundir a gente. Por quê? Porque ela começa falando corretamente. Aqui, ó. A iminente necessidade de se praticar uma filosofia conduzida por novos métodos e técnicas. Correto? Só que olha o finzinho dela. De aprimoramento da metafísica aristotélica. E Galileu não vai estar voltado para a metafísica. Galileu vai estar voltado para a física. Porque ele é um filósofo que está buscando respostas para o mundo sensível, procurando leis, experiências que comprovem aquilo que as ideias dele estabelecem. Ou seja, não é um aprimoramento da metafísica aristotélica. Porque senão a gente já está falando de especulações. Ok? C. A grande emergência de se fazer uma total integração da filosofia com a ciência através de uma tentativa de equiparação dos seus métodos. Não. Aqui a gente vai estar diferenciando essas duas escolas, essas duas fontes de saber. Por quê? Porque a gente vai estar vendo que a filosofia ela tem a sua capacidade de estabelecer especulações a respeito da metafísica. Mas a ciência, a física, ela precisa de um método próprio. O método que vai ser conhecido como método experimental, né? Que depois vai ser o método científico. Então, a gente não tem uma equiparação dos dois métodos. Porque se fosse assim, a gente ia desconsiderar todos os outros filósofos. Então, quando nasce o método científico, tudo que Aristóteles e Platão, por exemplo, tinham colocado é desvalidado? Não. A filosofia, ela tem o seu método próprio e o seu valor próprio. O que acontece é que aqui a gente está tendo o nascimento do método científico, ok? Então a D também não é. Vamos ver a última. A constatação de que a filosofia passaria a assumir o comprometimento com as questões relativas ao problema da retórica aristotélica, bem como do conhecimento teleológico. Essa também, igualmente, quer nos confundir, porque ela está aqui querendo afirmar que Galileu quer, na realidade, comprometer a ciência a seguir a retórica aristotélica, o que não é verdade, né? Galileu vai romper com essa retórica aristotélica e o conhecimento teleológico. Por quê? O conhecimento teleológico de Aristóteles é exatamente a sua teoria metafísica de que todas as coisas têm um fim, né? É isso que Aristóteles estabelece, a gente estudou, e a gente resolveu até questões dessa no vídeo anterior. Ou seja, o pensamento teleológico, metafísico de Aristóteles, que estabelece que todas as coisas têm uma finalidade, né, que vai estabelecer as quatro causas, não é o que Galileu Galilei vai estar querendo corroborar com o surgimento de um método científico. Um método que se baseia principalmente nas experiências. Tudo bem? Então, questão 1, resposta A. Vamos para a próxima. 2. Segundo o filósofo inglês Francis Bacon, então, vamos lá.
Pega a pastinha, arquivo Francis Bacon. Vamos relembrar o que Francis Bacon estabelecia, que viveu de 1561 a 1626. O ser humano tem o direito de dominar a natureza e as técnicas. As ciências são os meios para exercer esse poder. Que processo histórico pode ser diretamente associado a essas ideias? Então, galera, vamos ver essa questão. O que a gente lembra, né, de Francis Bacon? Francis Bacon, então, filósofo inglês, conhecido como um dos pais, né, um dos principais filósofos do empirismo inglês, né, dessa tradição filosófica muito grande, muito forte. Ele estabelece que o ser humano tem o direito de dominar a natureza e as técnicas. As ciências são os meios para exercer esse poder. Isso te lembra alguma frase, algum pensamento? Porque se você lembrar, né, da nossa aula de Francis Bacon, você vai lembrar que na tradição do empirismo inglês, a gente vai ter a famoso surgimento do conhecimento é poder, dito por Francis Bacon, numa visão exatamente onde que o conhecimento e a tecnologia emancipariam o homem e fariam o homem dominar a natureza, sendo essa dominação da natureza o exercício do poder. Então, nesse pensamento, a gente já coloca uma divisão bem clara dos filósofos tradicionais gregos, né, da tradição grega, com essa tradição empírica inglesa que surge por volta ali do ano de 1500, 1600, né? Por quê? Porque filósofos como Platão e Aristóteles e Sócrates estavam o quê? Buscando o conhecimento pelo conhecimento. O conhecimento, a verdade, era o objetivo final. Agora não. Francis Bacon busca o conhecimento para quê? Para uma finalidade de emancipação do homem, de um exercício de um poder. Então, o conhecimento não é uma mera estrutura de saber que a gente almeja pela verdade, mas ela é uma estrutura que a gente almeja pelo poder, né? Então, nesse sentido, que processo histórico a gente pode relacionar diretamente a essa ideia, né? Ah, os ideais de retorno à vida natural? Não, né? Sem a dominação da natureza, a gente vai voltar à nossa essência de vida natural? Não, é bem contrário. O bloqueio continental imposto à Europa por Napoleão Bonaparte não aparenta ter uma associação direta nessa questão, né? Acho que se você for pensar bem ali, falar assim, ah, a economia é fundamentada, mas uma relação direta não tem, né? C. A contra-reforma promovida pela Igreja Católica, né? Também não tem uma associação direta com esses eventos. O surgimento do estilo barroco nas artes, o estilo barroco vai tá muito ligado à igreja, tem aqui todos aqueles detalhes que nossas professoras de artes ensinam tão bem, mas não sei, não me parece ter uma relação tão clara assim, tão direta. Se alguém achar, comenta aí, que eu quero até saber qual relação que você faz, que vai ser incrível. E a Revolução Industrial? Parece ser o mais óbvio, né? Porque na Revolução Industrial a gente vai ter o quê? A técnica, né? A tecnologia, por meio da técnica, dominando a natureza. Então, pegando os produtos, os processando por meio de métodos tecnológicos industriais e assim dominando aquela natureza, né? Então, vem com a Revolução Industrial o crescimento da urbanização e por aí vai. Então, associando essas duas ideias, até mesmo pelo período histórico, a gente vai estar falando de Revolução Industrial. Tudo bem? Acho que essa ficou bem clara, é uma questão mais simples, mais direta, e se qualquer dúvida é só vocês comentarem ou mandarem lá no Instagram. Fez. Vamos ver agora. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso porque somos capazes de conceber a virtude a partir dos nossos próprios sentimentos e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que. Então aqui a gente tem o filósofo David Hume, um filósofo que a gente também já viu, que tem uma tradição muito forte do empirismo, um filósofo escocês, então já está perto daquilo ali que a gente falou da tradição do empirismo inglês, e ele então ele vai se voltar também aos sentidos. Só que o que Hume coloca, e é muito interessante aqui no texto, que ó, o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor,
transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Ou seja, a mente, a nossa faculdade de pensamento, ela pode compor, ou seja, pegar uma e juntar com outra, ela pode transpor, ou seja, alterar, pensar o contrário, ela pode aumentar e diminuir aquilo que fornecem os sentidos. Ou seja, a gente cria uma relação direta entre o que a gente pensa e aquilo que a gente pode pensar por meio do que nós recebemos. Ou seja, nessa relação direta, os sentidos comandam aquilo que podemos pensar. Né? Só lendo o texto a gente consegue desprender isso. Vamos ver as alternativas. Né? Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão, ao considerar que os conteúdos das ideias do intelecto têm origem na sensação? Aparentemente sim, né? Sensação, os nossos sentidos, aquilo que a gente pensa, né? As nossas ideias, então, a origem delas estão nas sensações. É importante lembrar que a gente está falando, essa alternativa é boa porque ela deixa claro a origem, porque não, as sensações elas não são os pensamentos, né? Porque a gente tem a faculdade de compor, transpor, aumentar, diminuir, elas não são os pensamentos, mas os pensamentos se originam dessa fonte. Então a A aparenta estar correta. Vamos ver as outras. B. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível? Não, a gente não está falando da classificação. E o conceito de espírito nem cabe aqui dentro do pensamento de David Hume. Vamos ver a C. As ideias fracas resultam... Peraí. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso? Não, porque as ideias, elas não são formadas pelas nossas experiências sensoriais. As nossas experiências sensoriais nos permitem formar ideias, mas não são elas que formam as ideias. Elas nos dão a possibilidade, elas são a origem, elas fornecem aquilo que vai dar origem aos pensamentos. Então, também não. Os sentidos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória? Também não, né? A gente está falando, a relação é que os sentidos nos fornecem os materiais, mas os sentidos, eles não vão ordenar, eles não vão determinar, como né, a alternativa de cima falava, as ideias fracas resultam, não, elas não resultam, os sentidos eles não ordenam, então é isso que a gente tem que prestar atenção na interpretação de texto das questões, tudo bem? E por fim, as ideias têm como fonte específica o sentido, cujos dados são acolhidos na empiria? Não, as ideias, elas têm como origem, como matéria, os sentidos, mas elas não são oriundas né, como fontes específicas, ou seja, elas se formam por causa dos sentidos apenas? Não, né? Porque a gente tem faculdade, né? Então, nesse sentido, a gente pode concluir que a resposta certa é mesmo a A, ou seja, Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. As ideias têm origem na sensação, porém não são determinadas pela sensação. Ok? Ficou claro? Se ficou qualquer dúvida, perguntem, viu, pessoal? Então, vamos para a próxima. Aí, a clássica questão com uma charge, né? Sempre tem no vestibular. E eu gostava bastante quando eu fazia, porque dá uma descansada de ver tanto texto escrito, né? Então a gente tem um texto não verbal que dá uma aliviada, eu gostava quando eu fazia as provas. A charge abaixo retrata a oposição epistemológica de duas escolas filosóficas, cujos iniciadores podem ser considerados, respectivamente, Francis Bacon e René Descartes. Assinale a alternativa correta. Bom, nessa questão, então, a gente já lembra, né, a questão já traz dois filósofos muito importantes, e então, vamos lá, abre lá a cabeça, pega o arquivo de Francis Bacon, pega o arquivo de René Descartes e procura lá nas pastas. Como a gente já fez uma questão de Francis Bacon logo atrás, já tem uma memória fresca. Francis Bacon, então, é um cara que está voltado ao empirismo. Beleza. Agora, quem é René Descartes? René Descartes, filósofo francês. Lembra ali, ó, Francis Bacon, saber é poder, ou conhecimento é poder. Putz, uma frase muito popular que você vai usar aí na sua redação, que já te associa a ideia. Então, saber é poder, Francis Bacon, filosofia inglesa, empirismo, questão da prática, questão dos sentidos, muito forte, beleza. Agora, quem é René Descartes? René Descartes, filosofia francesa, aquele pensamento muito clássico do penso, logo existo. René Descartes. E o que quer dizer penso, logo existo? Ou seja, eu não consigo comprovar a existência de nada, a não ser a minha própria existência, porque eu tenho a faculdade de pensar.
Ou seja, se ele está colocando em dúvida a existência de todas as coisas, e ele só consegue afirmar a sua própria existência porque ele pensa, é uma questão, então, que ele está negando os sentidos. E quem nega os sentidos, ele está procurando se basear na razão. Então, vamos lembrar, então, René Descartes vai estar falando do racionalismo. Então, a gente tem aquela clássica disputa que moveu os pensadores a respeito do empirismo e do racionalismo. E a gente pode perceber isso na charge, porque enquanto a gente tem aqui, de um lado, um pensador ali com uma lupa gigante, com umas ferramentas ali da mesa, ou seja, destrinchando, procurando, então, pela experiência, ver o que compõe aquele objeto. Do outro lado, a gente tem um pensador o quê? Apenas analisando aquele objeto e pensando, né? A gente pode ter até a mãozinha aqui, ó, no queixo, como, ó, tô pensando, o que compõe esse objeto? O que será que permite esse objeto existir? Será que esse objeto existe de verdade? Então, aqui a gente tem um lado, o racionalismo, enquanto do outro lado a gente está aqui o quê? Destrinchando, vendo, sentindo esse objeto. Qual é o cheiro dele? Qual é a textura dele? O que é, então, o empirismo? Racionalismo e empirismo. Então, vamos ver qual que é a alternativa que traz, então, né, Francis Bacon como pai do empirismo, René Descartes como pai do racionalismo. A. Empirismo e criticismo? Não. B. Ceticismo e existencialismo? Também não. Existencialismo, muito menos, né, gente? C. Empirismo e racionalismo? Aí, né? Ok, achamos. Vamos ver se... Só vamos dar sequência para ver se não tem uma repetida, sei lá. Racionalismo e existencialismo? Também não. Racionalismo e ceticismo? Também não. Então, resposta C. Empirismo e racionalismo. Francis Bacon, empirista, um dos mais importantes. René Descartes, racionalista, também um dos mais importantes. Vamos tentar dar aquela associada e pau na máquina. Vamos para a próxima. Número 5, que traz. No século XVIII, o filósofo Immanuel Kant formulou as hipóteses de seu idealismo transcendental. Faço um parênteses aqui na questão, uma anotação. Idealismo transcendental é um outro nome da teoria do criticismo de Kant. Tudo bem? Então lembra lá da nossa aula, faz essa anotação aí já para associar. Segundo Kant, todo conhecimento logicamente válido inicia-se pela experiência. Então, inicia-se pela experiência. A gente está vendo que ele já não está negando os sentidos, mas é construído internamente por meio das formas a priori da sensibilidade, espaço e tempo, e pelas categorias lógicas do entendimento. Ou seja, ele também não está negando a razão. A razão é a coluna dorsal dessa teoria. Dessa maneira, para Kant, não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito conhecente, mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele inscreve suas próprias coordenadas sensíveis e intelectuais. Ou seja, de acordo com a filosofia kantiana, pode-se afirmar que a mente humana é como uma tábula rasa, uma folha em branco que recebe todos os seus conteúdos da experiência. A gente já sabe que tábula rasa é um termo utilizado lá por Francis Bacon e pelos filósofos do empirismo britânico. Então, isso já faz a gente dar uma... Opa, não está associado exatamente a Kant. Mas vamos entender realmente o porquê não, né? Os empiristas britânicos daquela tradição vão pensar na tábula rasa porque eles vão pensar o quê? Como tudo vem dos sentidos, o homem nasce neutro, ele nasce sem conhecimento nenhum, ele nasce sem sensibilidade nenhuma, e tudo que ele vem a conhecer, todo o fundamento de conhecimento que surge por meio dos sentidos. Por isso, o homem é uma tábula rasa, uma folha em branco, pronta para ser escrita pelas suas experiências. Mas por que a gente não pode afirmar isso de Kant? A gente não precisa nem lembrar dos conceitos. A gente precisa voltar ao texto e prestar atenção. Por quê? Porque, como o Kant coloca, o conhecimento logicamente válido, ele inicia-se pela experiência, porém, ele é construído internamente por meio das formas a priori da sensibilidade. Ou seja, se existem elementos a priori, né, elementos anteriores, ou seja, elementos que nascem conosco, que é a nossa percepção de espaço e tempo e as formas lógicas que a gente vai categorizar o conhecimento, a gente não pode afirmar que é uma folha em branco, porque temos conhecimentos a priori. Então a A está errada. Vamos ver a B. Os conhecimentos são revelados por Deus para os homens. Não, né, gente? Apesar de Kant ser um filósofo cristão, a gente não está falando aqui de que os conhecimentos são revelados por Deus. Por outro lado, a gente está falando que os conhecimentos eles surgem por meio das experiências e da razão lógica, ou seja, não estão fundamentados nos dogmas, e sim na lógica, que se contrapõe. Então a B também está errada. Vamos ver a C.
todos os conhecimentos são inatos, não dependendo da experiência. Ah lá, essa é o exato oposto da A. Enquanto a A vai falar que todo o conhecimento vem da experiência, né, e por isso a gente vai falar que não está correto, porque Kant não fundamenta nesse sentido, muito menos a C está correta, porque não é que todos os conhecimentos são inatos. Apesar de existir, né, os nossos conceitos a priori, né, a gente não tem todos os conhecimentos de forma inata na teoria de Kant. Então, a C também está errada. D. Kant foi um filósofo da antiguidade. Bom, galera, essa aqui puxa a aula de matemática, puxa a aula de história e elimina sem precisar da filosofia, porque Kant foi um filósofo da modernidade, né? A gente está falando do século XVIII, a gente está falando de uma sociedade onde já existe revolução industrial, onde já existe indústria, onde já existe os livros, onde já existe tecnologia, né? Por mais que no começo, mas já existe essa ideia, então a gente não vai estar falando da antiguidade. Na antiguidade, a gente vai estar falando de filósofos como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, né? Então, antiguidade é a antiguidade clássica, grega, volta lá. Aqui a gente está na modernidade, então não. Por fim, a gente já pode marcar aí como certa, porque a gente eliminou todas as outras, mas vamos ver o que ela fala, né? Para ver se está certa mesmo ou se a gente fala, opa, essa questão veio com defeito. Para Kant, o centro do processo de conhecimento é o sujeito, não o objeto. E sim, essa está correta, porque a gente pode ver até na conclusão do trecho que o texto nos traz, que diz assim: dessa maneira, para Kant, não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito conhecente, mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele inscreve suas próprias coordenadas sensíveis e intelectuais. Ou seja, não é que o objeto existe uma verdade dentro dele que a gente vai desvendar, como pensavam os filósofos clássicos gregos, mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, imprime os seus próprios conceitos, imprime a sua lógica e assim desvenda e traz um conhecimento. Ou seja, o conhecimento não está voltado ao objeto na teoria kantiana, mas sim voltado ao sujeito que conhece esse objeto. Tudo bem? Então, vamos ver se tem mais uma. Eu acho que não. Agradeço demais por mais essa aula, por mais essa atenção. Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, entrem em contato, viu, gente? Tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente está sempre à disposição. É um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.